Você já ouviu falar de Parauapebas? Conhecer a história deste lugar pode ser uma viagem cheia de descobertas, misturas culturais, gastronomia, sotaques, riquezas naturais e o desafio constante de vencer os inúmeros problemas socioeconômicos de uma cidade ainda em desenvolvimento. Parauapebas, a capital do minério do norte do Brasil. Com 35 anos de emancipação, o município fica a cerca de 707 quilômetros da cidade de Belém, a capital do Pará. É no sudeste paraense, na Amazônia Legal, que Parauapebas abriga um pouco mais de 260 mil habitantes, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todos os anos, a exploração mineral que é forte por aqui se torna um poderoso atrativo para inúmeras empresas que buscam seu espaço no mundo dos negócios, como prestadora de serviço da mineradora Vale, pioneira na região. O que faz desta cidade ser reconhecida como a capital do minério, por estar assentada às margens da maior província de exploração de minério de ferro a céu aberto do planeta. E tudo começa com a descoberta de Carajás, na década de 1960, quando o recém-formado geólogo Breno Augusto Santos recebe uma proposta de trabalho ao norte do Brasil. Durante a preparação deste mini documentário, tive a oportunidade de conversar com o Breno, o responsável por descobrir Carajás. Ele esteve aqui em Parauapebas a convite da emissora de rádio Arara Azul FM. Ele veio do Rio de Janeiro para uma entrevista coletiva, uma palestra com a imprensa e representantes da sociedade, como um fator predominante esclarecedor sobre os caminhos trilhados por Parauapebas ao longo do tempo, do que ela deveria ter se tornado, do que ela é hoje e o que ela pretende ser daqui a um tempo, dentro dos seus aspectos políticos sociais. Quando me formei, eu escolhi trabalhar em Serra do Navio, porque era um lugar que eu podia casar logo, tinha uma casa, uma vila à disposição, etc. Então, minha primeira contato com a Amazônia foi numa área isolada, no meio da floresta, a mina de manganês de Serra do Navio da Icome. Depois eu me desentendi lá com eles, fui demitido, fiquei sem emprego e não pretendia voltar para a Amazônia. E daí surgiu essa possibilidade, eu estava desempregado, e um ex-professor de São Paulo, o Genetoba, tinha sido professor em 63, nós estávamos no início de 67, ele era do Serviço Geológico Americano e foi contratado pela United Steel, que era a maior siderúrgica do mundo, para ter ideia do que é Steel. Imagina a Microsoft, imagina essas empresas enormes do mundo hoje. Era a United Steel, era a maior siderúrgica do mundo numa época de Guerra Fria, então imagina o poder que tinha essa empresa. O contratou para procurar manganês no Brasil. E como eu tinha trabalhado na Icome, 3 anos trabalhando só com manganês, ele logo me contratou como gerente do projeto. No Pará, já existia outra empresa, a Codim, que também era subsidiária da União Carbide, que buscava o mesmo mineral. E quem descobrisse onde estivesse as maiores jazidas poderia lhe render informações, prestígio científico, segredos operacionais, contatos com indígenas e milhões em dinheiro. A Codim iniciou suas buscas pela cidade de Marabá, um município às margens do rio Tocantins, que antes era um grande vilarejo e se tornava acesso dos garimpeiros da época. Hoje, esta cidade fica localizada a cerca de 200 quilômetros de Carajás. E Breno, seguindo as orientações do seu ex-professor, Jane Tubet, que era chefe da pesquisa financiada pela Meridional, arquitetaram uma estratégia para despistar o concorrente. Foi então que Breno iniciou sua missão, no sentido oposto à cidade de Marabá, e seguiu pela região do Rio Xingu.
Na realidade, o objetivo inicial era essa região que não chamava Carajás, chamava região Araguaia-Xingu. A gente denominava a região Araguaia-Xingu porque um ano antes tinha sido descoberta uma ocorrência de manganesa na Serra do Sereno, muito perto daqui, bem perto daqui. E na época se conhecia manganesa em 3 regiões no Brasil. Em Sucunduri, que era uma pequena ocorrência que existe até hoje como ocorrência ainda no Amazonas, a mina de manganesa no Amapá e aqui nessa região de Araguaia-Xingu. Sucunduri, como está muito longe, não foi levado em consideração. O Amapá não foi levado em consideração por achar que a ICOME, por já ter uma equipe de geologia, o que tivesse para descobrir, ela já teria descoberto. E aqui era Mara Nova sem geologia nenhuma, então por isso que essa região foi escolhida. Não havia cidade nenhuma aqui na região, havia Altamira, Marabá, eram localidades com 10 mil habitantes, mais ou menos. São Félix do Xingu devia ter 1000 habitantes, já era um município. Mas para o sul tinha a Conceição do Araguaia, que já eram cidades tradicionais, mas estavam fora da rota. E daí, meu chefe não escolheu Marabá, que era perto do Manganês, como sede. Ele ficava no Rio, ele só dava as orientações, vinha aqui de vez em quando, porque achava que a Codim tinha 7 geólogos e nós éramos uma equipe de 3. Uma cidade de 10 mil habitantes, à noite todo mundo ia para a farra beber e um ia ficar contando segredo para o outro bêbado. Então ele não quis que a gente ficasse lá. Então escolheu que a gente fosse para Altamira, que era outra cidade, opção para a gente ter a base, que estava bem longe de tudo aqui. Porque da região é totalmente desconhecida. A gente ia trabalhar com helicóptero pela primeira vez na Amazônia, nesse tipo de trabalho. Só que o dono da companhia de helicóptero participou de um sobrevoos com a gente e como ele queria vender contrato de helicóptero, ele contou para o pessoal da Codim que a gente ia para Altamira. E o que aconteceu? A gente já tinha acertado o aluguel de uma casa para ser a nossa sede lá. A Codim, quando soube que a poderosa United States Steel estava indo para Altamira, é porque ela sabia que tinha manganês lá. E abandonou Marabá e foi para Altamira alugando a casa. Quando a gente fez o último sobrevoo, a casa já estava alugada pela Codim. Daí restou, Marabá não podia, Altamira, São Félix do Xingu. São Félix era uma cidade, era uma localidade, era um município difícil, malária por todo lado, tinha cerca de 1000 habitantes. Eu falei para o meu chefe, falei para o meu amigo já e ex-professor, falei, olha, seria muito bom trabalhar contigo, mas eu vou voltar para São Paulo. Em São Félix eu não vou ficar para pegar malária na primeira semana. E daí uma empresa de táxi aéreo, Covax, em Belém, um piloto comentou que havia vários seringais no Xingu. E a gente saiu um dia de Belém, pousando todos os seringais, para ser a base. E então foi escolhido o seringal da Ilha de São Francisco como base para o trabalho de geologia. Então a gente estava lá no Xingu, numa ilha de São Francisco, com um apoio razoável, até muito bom, tomar banho de rio todo dia, né? E começamos o trabalho lá. Só que daí aconteceu um fato que mudou totalmente a história. A Amazônia não tinha fotografia aérea nenhuma, era tudo desconhecido, não tinha satélite, não tinha nada disso, imagem de radar, não tinha nada disso. E havia chegado as fotografias aéreas de um projeto do governo, do DNPM, que tinha coberto toda essa região, pegando o que é Tocantins hoje e toda essa parte do sul do Pará, parte de Goiás, inclusive, Goiás e também de Mato Grosso. Era o projeto Araguaia. E nessas fotos nós olhamos lá do Xingu que as possíveis serras que poderiam ter manganês estavam para leste, longe do alcance do helicóptero. E que então a gente estava num lugar longe de tudo, não tinha o que achar lá. E outra coisa que chamou a atenção é que nas fotografias, hoje procurar clareira aqui não dá porque está tudo desmatado em volta. Mas naquela época era tudo floresta. E no meio apareciam clareiras enormes. O que são essas clareiras? O meu chefe todo brigou comigo falando que era clareira feita pelos índios. Eu falei, não pode ser feito pelos índios, porque o índio não ia fazer uma clareira desse tamanho e com o tempo a mata teria mudado a fisionomia, elas estavam idênticas. Então, numa atitude bem irresponsável, das linhas de voo do reconhecimento para São Félix passou bem em cima da aldeia dos Chiclins. Já tinha uma pista.
A gente achou que era normal uma companhia americana e fazer o acampamento na aldeia dos Chiclins. Nós pousamos na aldeia, tinha um padre francês de Marabá, não achou absurda a ideia. O funcionário da SCP achou normal também. A maioria dos índios estavam caçando, a aldeia tinha cerca de 300 índios, era muito pequena. Quem tinha levado para lá os índios tinha o Wilmar Recruc, que morou muito tempo aqui. Ele que levou o pessoal de Redenção para lá. Esses índios dos Chiclins viviam perto de Redenção. Como começaram a fazer Redenção, levou para lá. E daí um fato mudou. Um dos índios jovens que estava na aldeia falou que falava português e contou com dificuldade que tinha trabalhado numa pista, na construção de uma pista, rio abaixo, num castanhal. Nós pegamos um avião com uma nota lá e pousamos lá. E daí, através desse castanhal, é que foi o trampolim para a gente entrar em Carajás. A gente estava no meio de tudo sem saber. A saga por achar manganês se dava pelo fato de que o mineral estava escasso nos Estados Unidos, que travava a chamada Guerra Fria contra a União Soviética. Naquele tempo, a nação que possuísse as maiores reservas de manganês certamente tinha o controle da economia mundial. Afinal, essa é a matéria-prima na produção do aço, um dos maiores produtos que movimenta a economia industrial do planeta. Aí tinha que mudar a equipe do Xingu para o Castanhal. De monomotor não tinha problema, o monomotor saía de lá, pousava no Castanhal, deixava a equipe, o material, ia para Altamira abastecer, voltava lá, fazer essa triangulação. Então, na última semana de julho de 67, ele fez isso. Chegou a hora de trazer o helicóptero. Como levar o helicóptero? O piloto nunca tinha voado de helicóptero. Eu falei para o meu chefe, como é que eu vou coordenar uma operação de helicóptero sendo que levado para helicóptero? Ele foi muito sincero comigo. Falou o seguinte, o que você vai fazer aqui nunca ninguém fez no mundo. E você vai ter que aprender e a companhia está pagando para isso. Ou seja, vire-se. Eu tinha 27 anos, hein? Chefiando piloto de helicóptero, chefiando geólogo, chefiando uma equipe de mateiros, etc. Bom, daí, mas eu tinha experiência para ser gerente na Icome, já tinha sido 3 anos gerente na Icome. Aí, eu tinha medo de voar, avião comercial, ia ter que voar de helicóptero, e nunca tinha voado de helicóptero. Aí eu tinha visto no mapa, no escritório no Rio, quando foi contratado, que o rio Cateté e o Carapanã, afluente do Freixo, as cabeceiras que juntavam. Como o piloto falou que não podia ir em linha reta, eu falei, dá para levar gasolina no bagageiro? Ele falou, dá. E se a gente fosse pelos rios e cada vez que desse para pousar numa pedra no rio, a gente abastecesse? Eu falei, boa ideia. Aí o voo veio 2 horas, era 4 horas. Então a gente pousamos em São Félix, abastecemos, pousamos num pedral do Rio Freixo, abastecemos, pousamos num pedral do Carapanã. E daí eu negociei com ele que havia uma clareira nessa serra, no meio do caminho. O divisor de águas das 2 bacias tinha uma clareira. E a clareira foi escolhida para o pouso de abastecimento, um dos pousos de abastecimento. Depois a gente iria para a aldeia dos índios, onde iria abastecer novamente, até chegar no cinzento. E nesse pouso, eu vi aquela crosta preta, achei que era tudo manganês. Pousamos e a primeira batida do martelo que eu dei saiu poeira vermelha, que é indicativo de hematita. E daí vi que não era ferro, era manganês. Aí sonhei pela primeira vez, mas um sonho que eu tinha medo de sonhar. E as outras clareiras, será que também são iguais a essa? E de fato eram. No dia 2 de agosto, peguei o mão do motor, fui para Belém, telefonar para o meu chefe sobre a possibilidade de ter ferro na região. Telefonar naquela época é maravilha. Às vezes pega o celular e liga para o Japão, liga para os Estados Unidos e daqui. Né? Naquela época você ia para a Radional, quero falar com um tal no Rio. Aí eu falei, pois não, sente aí agora. Daí uns 20 minutos, cabine tal. Ia na cabine tal e falar com o Rio de Janeiro. Daí foi nesse momento que foi batizado Serra Arqueada. Eu pedi para
o Tober pegar uma fotografia com o número que eu tinha, falou, tá vendo uma serra arqueada, seja em forma de guerra? Ela foi batizada numa cabine da Radional. E daí eu falei, olha, essa clareira que eu posei é tudo minério de ferro. As outras clareiras não pode ser. Ele respondeu o seguinte, ferro tem muito no mundo, não interessa. Continue procurando manganês. Mas vai falar para jovem que as outras clareiras não devem ser pesquisadas. Então nós pegamos um voo, um motor, ficamos sem helicóptero porque eu vi uma pane no helicóptero, voamos as clareiras da Serra Norte, um voo baixinho. E era igualzinho a outras, aquela de lá. Aí foi a primeira quase confirmação que era tudo ferro. Depois houve um voo aeromagnético para procurar um guia para o manganês. Quando passar nas clareiras, a agulha do magnetômetro mudava. Segunda informação. E no fim do mês, mesmo sendo proibido, a gente chegou a ficar com os 2 helicópteros operando, porque daí, se houvesse um acidente, o outro helicóptero fazia a cobertura. A equipe de 3 geólogos aí faz a reconhecimento da Serra Norte. Foi quando a gente teve certeza que era tudo minério de ferro. Com o descobrimento das reservas minerais da Serra dos Carajás em 1966, a Companhia Vale do Rio Doce se associou com a United States Steel, fundando em 1970 a Amazônia Mineração S.A., a ANSA. Em 1976, os estudos de engenharia deste programa Grande Carajás foram concluídos e a concessão dada pelo governo federal ao consórcio ANSA para a construção e operação da ferrovia entre a Serra de Carajás e a Ponta da Madeira, no litoral do Maranhão. Em 1977, a Companhia Vale do Rio Doce adquiriu da US Steel as ações restantes da ANSA, assumindo por completo a responsabilidade pela implantação do programa Grande Carajás. Quando foi feito as primeiras negociações, a Steel queria dar 20% para a Vale. Mas a Meridional, que era subsidiária da Steel, na época a legislação permitia que uma empresa requerisse só 5 áreas de 5 mil hectares. E a área total era 160 mil hectares. Então ela usou todos os empregados da empresa, piloto de helicóptero, piloto de avião, etc., como laranja. A N5 já foi minha um dia. Já foi minha um dia. E o Francisco Moacir Vasconcelos, que é doutor na LPM, ele percebeu isso e chamou a Steel, chamou a Meridional e falou, tudo bem, as 5 áreas da Meridional eu vou autorizar. A das pessoas físicas, eu vou chamar cada um e vou querer comprovação de capacidade física e financeira. Ou seja, tudo ia ser indeferido. Tudo ia ser indeferido. Então, o que aconteceu? A Steel concordou que a Vale entrasse. A única exigência dela foi que a pesquisa do minério de ferro fosse feita sob a coordenação da Steel. E daí foi criada a Amazônia Mineração. Só que depois de pronto, a Steel era uma companhia em decadência, a United Steel. Como toda companhia grande, chega uma hora de decadência. Foi com a Panamérica, foi assim, outras companhias também. E a Steel, quando foi em 77, a Vale não queria entrar na Amazônia Mineração, entrou por obrigação do governo federal. Porque a Vale naquela época produzia, quando o Carajás foi descoberto, ela produzia 10 milhões de toneladas por ano. Para que Carajás? Para que gastar dinheiro com Carajás? Depois, quando foi em 77, a Steel exigiu do governo brasileiro que ele construísse a ferrovia e o porto. Daí o governo Geisel e o EC chamou a Vale, que era o Roquette Reis, e falou, não, vocês vão comprar a parte Steel, que o governo não vai fazer isso. E houve quase uma pressão do Geisel sobre a Vale para comprar as Steel. As pessoas da Vale que foram fazer a compra por 50 milhões, o que era 50 milhões de dólares? O dinheiro que havia sido gasto na pesquisa, nada. Nada, quer dizer, Carajás foi vendido por 50 milhões de dólares. Metade de Carajás. Né? E
As pessoas da Vale que foram fazer negociação me contaram que houve festa na Steel porque os acionistas tinham recuperado o dinheiro. Começou então a saga pela área que pertencia ao município de Marabá. 3 anos depois da descoberta, em 1970, o projeto Carajás iniciava sua fase de instalação. O Brasil, nessa época, era governado pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, que se preocupou em ocupar a Amazônia com a intenção de impedir um ataque de países vizinhos e autorizou a Vale, que na época era estatal, a ganhar o direito de exploração. De início, foram pensadas mais de 14 mil oportunidades de emprego para os operários, vindos de vários lugares do país. O lema da época era mais ou menos assim: empregar para não entregar. Além disso, na mesma época, estava sendo traçado um plano audacioso. A ideia surgiu do presidente ditador Garrastazu, que ao realizar uma viagem ao Nordeste, logo imaginou a situação precária vivida por aquele povo e logo pensou, por que não criar um acesso, uma estrada que interligasse o norte, o eixo amazônico, ao restante do país. Foi então que ele pensou: por que não utilizar mão de obra do homem sertanejo para a construção desse acesso? Era nesse momento que nascia uma das estradas mais importantes do país, a Transamazônica. Através dela, muitos nordestinos vieram para a Amazônia e, com isso, contribuíram para o desenvolvimento também de Carajás, através do Plano Nacional de Integração, o PIN. Por meio desse projeto, a região de Carajás começou a se desenvolver e logo alcançou o mercado internacional de exportação mineral. Com a desativação de Serra Pelada, área de extração que praticamente mantinha a economia de Marabá, com um acidente na área do garimpo que matou centenas de garimpeiros soterrados, o local precisou ser desativado. A região ficou abalada. E sem a exploração do ouro de Serra Pelada, a economia de Marabá começava a se balançar. Mas na década de 1980, 10 empresas se instalaram na cidade para criar um polo de transformação do minério de ferro, que havia sido descoberto anos anteriores na Serra dos Carajás. Com o ferro gusa em mãos, matéria-prima para a produção de aço, foi a esperança dos trabalhadores que encontraram uma oportunidade no programa Grande Carajás. Mas retirar esse produto por estrada não seria tão fácil. Então, as obras da ferrovia iniciaram em 1982. Com a construção da estrada de ferro Carajás, iniciada com o lançamento dos trilhos nos primeiros 15 quilômetros até a divisa entre os estados do Maranhão e Pará. E nessa altura surge a questão. Parauapebas estava quase pronta, a infraestrutura toda. Isso aqui foi um terreno que a Vale comprou para essa finalidade e precisava de alguém para assumir a implantação, né? Nessa situação, surge um nome na discussão e acabaram me perguntando: você topa? Eu falei: bom, por que não, né? E então, a época de governo militar, de área de segurança nacional, então pega os seus dados, leva o SNI para Brasília, para o presidente aprovar e tudo isso. De qualquer maneira, quando foi no finalzinho de 82, para o começo de 83, eu acho que foi no final de 82, aí meu nome foi indicado, foi aprovado, né, para eu vir para cá. Aí, quando foi no começo de 83, eu vim para Parauapebas, morando lá em Carajás de início, que não tinha casa ainda nem nada aqui, né? Enquanto a Vale logo providenciou casas. E com uns 2 meses, eu acho, eu já me mudei para cá e fiquei aqui. O pessoal da Vale não queria que eu viesse para cá. Chico, não vai morar lá, é muito perigoso. Me deram uma casa show de bola lá em Carajás, toda montada e tal. Mas eu falei: não, eu não vou ficar subindo e descendo todo dia, né? Descendo de manhã para trabalhar. Aí já tinha asfalto. O asfalto já tinha sido inaugurado. Então, mas eu vou morar lá e ficar lá. Eu vou boto o muro, faço o muro na casa e tá tudo bem. A partir do trabalho que ia ganhando força na região e atraindo cada vez mais a mão de obra,
a abertura de estradas para a chegada de suprimentos aos trabalhadores que vinham de Serra Pelada, de fazendeiros, poceiros. Um povoado crescia inevitavelmente na encosta da floresta, que abrigava a gigantesca mina de minério de ferro. Foi no ano já no final de 82, ou começo, acho que foi começo de 82, que a Serra Pelada já começou a ter muita gente, e aqui em cima já tinha também muita gente trabalhando nas empreiteiras, que as pessoas começaram a botar um barraquinho, 2, 3, na beira da pista para vender um café, um lanche, para quem viesse de ônibus para Marabá ou para Carajás. Aí o ônibus parava, o pessoal tomava um lanche lá, porque um dia de viagem é muito, né? Aí tinha aqueles barraquinhos, foram aumentando os barracos. No entanto, até metade de 83, não tinha mais do que uns 5 ou 6. Aí, de uma hora para outra, veio uma chuva muito forte, assoreou a cava do garimpo de Serra Pelada. Então, o garimpeiro, não podendo mais trabalhar, foi embora. Quem pôde ir embora foi embora. Quem não pôde, veio para cá, montou uma casinha, um barraco e tudo isso. Foi quando o garimpo não se pôde mais trabalhar no garimpo de Serra Pelada. Um vilarejo sendo erguido com suas primeiras casas de madeira. Vida simples e sofrida dos pioneiros. Falta de estrutura. A pobreza era visível. Crianças com pés descalços no chão ainda de terra. Muitos bares, prostíbulos. Contraste do que foi dando a construção das primeiras casas, ruas, ruelas e avenidas. Invasões de terras, puxadinhos que se alastravam pelas ruas ainda de chão batido, dando origem ao que hoje é conhecido como os bairros Rio Verde, Bairro da Paz e Liberdade. Então a história da cidade ela começa porque tem dinheiro, aí vai surgindo ali os cabarés, né, vão trazendo mulheres de longe, e aí ali dentro de mais de 2 processos conflituosos, que foi a Serra Pelada, né, que também estava nesse mesmo momento. Então tudo isso eram agentes, digamos assim, situações de governo que trazia muitos homens para trabalhar, né? E eram canteiros de obra que eram desmontados, aí ia para garimpo, aí de garimpo vinha para cá, era o lugar mais perto. Então a cidade foi explodindo desordenadamente, né? Então não teve... Eu não faço parte digamos assim, nos meus estudos, de quem encontrou essa cidade planejada, nem sendo planejada. O que eu sei é que o bairro Cidade Nova foi feito um planejamento para atender uma elite local, né, na época, mas os outros bairros não, bairro União, Liberdade, tudo foram invasão, Bairro da Paz, enfim. Na divisa do que é hoje o bairro Rio Verde, ficava o local mais movimentado da cidade, tanto durante o dia quanto à noite. As ruas do Arame e a do Meio hoje se fundiram na Rua Fortaleza e mantinham um mercado de prostituição com centenas de mulheres, muita música, bebida, comida, dança e, de vez em quando, tiroteios. Um retrato típico, relembrado do que foi vivido pelos forasteiros daquela época. Bem, eu continuei fazendo as minhas fotografias, né? Eternizando os momentos ali que eu achei que eram importantes. A imagem, né, da cidade, como é que ela era. Os casebres me chamavam muita atenção, as carroças, aquelas ruas empoeiradas, parecia um faroeste, né? E hoje, se você for olhar para Alpebas e comparar com essas imagens, você vai ver uma evolução muito grande. O Rio Verde cresceu rapidamente com pessoas que não tinham condição de arrumar um emprego, porque não tinha documento, ou por qualquer motivo. Não. Foi o primeiro. Então começou com as 3 ruas lá, logo de início. A Rua do Arame, a Rua do Meio, que é a Rua Fortaleza, e alguns vieram mais para cá e abriram a Rua do Comércio, que chamava Rua Curió. Na Rua Curió se instalaram os comércios melhores, com um pouco mais de poder poder aquisitivo. Os outros eram botecos, bares, casa. A grande maioria eram cabarés, eram boates, eram casas de mulheres. Por quê? Aquele pessoal que não tinha condição de emprego de nada, a vida era fazer a vida, era a forma de sobreviver
enquanto estavam esperando uma oportunidade qualquer, ou de ganhar um terreno agrícola para plantar no projeto Getati, ou de arrumar algum emprego em alguma empreiteira, mas as pessoas tinham que sobreviver. Então moravam famílias inteiras, dentro com a avó, filha, marido, netos e tudo. Era uma forma mesmo de não morrer de fome. A gente sabe que aqui houve um plano de desenvolvimento chamado Getati, né? Que é Grupo de Trabalho Araguaia, Grupo de Terras Araguaia Tocantins, uma coisa assim, que saiu distribuindo essas terras pelo governo federal. Só que, no meu entendimento, o Getati, gente, não é à toa que tem o nome de Araguaia e Tocantins. Porque nesse momento estava acontecendo a guerrilha do Araguaia. Então, a guerrilha do Araguaia foi o maior enfrentamento dos estudantes de esquerda, né, que decidiram ir para a luta armada e que eles estavam justamente concentrados onde foram massacrados aqui, no Araguaia e no Tocantins, ali no Bico do Papagaio. Né, e tudo isso era uma floresta. O Getati, ele foi uma forma de sair implantando colonos na floresta para impedir o avanço da guerrilha do Araguaia. Porque, assim, no meu entendimento, a única justificativa, pela forma como ele foi interrompida, era barrar a guerrilha do Araguaia, distribuindo terra para esses colonos, inclusive a terra indígena Xicrim, né? E foi o êxito conseguido. Eu cheguei já para dar para cada um que quisesse morar aqui ou montar um comércio, um terreno aqui. Então, chegava uma pessoa com o pedido, eu quero um terreno, tá? Para quê? Para morar? Para morar com a família. Solteiro não. Para solteiro não entregava terreno, que ia ser só para vender e tudo. Tá. E eu tenho comércio também. Tá bom. Qual que eu quero instalar o meu comércio? Qual é o seu comércio? Era um comércio pequeno, então eu dava para ele um terreno lá na rua D. Era um comércio de grande porte, eu colocava lá na rua E ou F, porque até a estrutura do asfalto suporta um peso maior. Não, eu só quero para morar mesmo, porque eu trabalho em tal lugar, na fazenda tal, tá, então vai para a rua A. Né? Então a gente assentou as pessoas assim, mais ou menos conforme o perfil de cada família. Então começou o Rio Verde, que estava ainda no início, e já com as ruas, as duas primeiras ruas lá, abertas assim, a enxar a mão, né, na enxada, queimando a madeira, que muita madeira tinha derrubado por lá. A Rua do Comércio também, tudo era de madeira. A Rua do Comércio também, né, já tinha um acesso mais fácil, bem mais fácil, porque era a rota dos caminhões de madeireira. Então a Rua do Comércio logo virou uma rua realmente de comércio. Um outro cabaré tinha ali, boteco, um outro tinha também, mas principalmente o pessoal que veio para montar comércio se instalou lá. Nessa altura, isso aqui estava pronto, né? A Cidade Nova, aqui ficou pronta, a Cidade Nova, que toda essa área aqui está dentro da Cidade Nova. Depois é que separaram em chácaras, em bairro Primavera, em bairro União e tal. 81 foi tranquilo, porque ainda estava só começando Rio Verde. 82 ainda não tinha, lá Rio Verde crescendo, mas ainda não tínhamos começado a implantar aqui, estava terminando as construções. 83 se terminou, nós começamos a implantar, mesmo no núcleo, colocar pessoas morando aqui, tudo isso. Tal. 84 que foi um ano complicado, um ano difícil, um ano problemático para nós, porque em 84 a Vale já tinha começado a operar com a exportação de minério. 15 mil toneladas por ano, 15 milhões de toneladas por ano, mas já tinha começado para chegar aos 25 e 35 logo em seguida, milhões de toneladas. Esse imposto de Carajás ficou quando a Vale transferiu este núcleo, esse terreno que ela tinha comprado aqui para a Prefeitura de Marabá. A Câmara, foi feito um acordo de doação onerosa. Então, a Câmara de Marabá aprovou este documento em que consta que 10% de toda a arrecadação de Carajás teria que ser revertida para o Parauapebas. Fosse em dinheiro, fosse em obra, mas tinha que ser revertida para cá. E isso nunca aconteceu. Nunca. O prefeito de Marabá, que era o moço Chadão, foi nomeado também junto comigo pelo presidente da República, o Figueiredo, ele
nunca deu um tostão, ou nunca fez. Não, de verdade ele fez uma obra assim aqui que foi uma ponte de madeira pequenininha. Foi isso, que o vereador cabeludo era dono da empreiteira e ele queria faturar alguma coisa, então a gente pagou para ele fazer uma pontezinha de madeira, ele mexeu um pequenininha. Tá. Então, a gente tinha crédito acumulado lá na prefeitura, né? E como a minha área profissional era de custos, de Marabá, que é lá que arrecadava o dinheiro, o imposto de Carajás, né? E que teria que devolver os 10% para cá. Nunca devolveu. Quando os garimpeiros queimaram tudo que podiam, achando que isso aqui era a Vila da Vale, eles não conheciam. Então, aí a situação ficou difícil, porque água, quebraram a estação de tratamento de água. O hospital não quebraram, a escola também não, por alguns motivos bem específicos, porque tinha muito garimpeiro internado no hospital, que chegaram e pediram para não quebrar, e na escola as crianças vieram para a porta, os professores puseram as crianças na porta, eles deixaram as crianças. Mas o resto, a prefeitura, tudo quebrado. A delegacia e cadeia arrebentaram com tudo. Então a gente ficou sem nada. Como é que eu ia funcionar uma escola, um hospital que ainda estavam inteiros se eu não tinha água tratada? Você não tem como pôr para funcionar um hospital se a água é água coletada bruta do rio, uma escola da mesma forma. Então comecei a apertar o prefeito de Marabá, querendo aquele dinheiro que eles me deviam para aqui ou as obras de restauração em que os garimpeiros tinham quebrado. Isso foi uma lenga-lenga de muita disputa, muita briga, muita discussão. Até o final do ano a gente ainda estava brigando e eles negando. Não vamos dar, não vamos reconstruir. Pede a Vale não. A Vale fez, o garimpeiro quebrou. E vocês financiaram aqueles garimpeiros, né? Políticos de Marabá financiaram a vinda dos garimpeiros, o quebra-quebra. Aí eu falei assim, vocês não querem perder 10%, vocês vão perder 100%, porque eu vou para lá, eu vou separar para o APE, vou criar o município, vocês vão perder tudo. Teve uma discussão forte nessa hora, me rebateram assim, com muita violência na frente do americano lá, mas eu vim embora. Já fui chegando aqui, chamei os primeiros, falei, gente, a situação é essa, nós vamos montar aqui um grupo e vamos trabalhar e vamos separar para uma apenas do município de Marabá. Tá, essas pessoas concordaram, toparam, mas eu falei isso, eu não tinha dúvida se podia separar ou não, que tem história, área de segurança nacional, área de instância, alguma coisa com mineração também tinha, Então peguei, fui lá atrás de um único advogado que tinha aqui na região, que era o doutor Frederico Marinho. Aí falei, doutor, verifica para mim se do ponto de vista legal, se eu posso fazer isso ou não. Que eu não quero começar o movimento para depois falar, não pode. Tá, aí ele olhou, falou tudo certinho, me deu a relação do que era preciso de documento para começar. Aí já botei gente na rua para providenciar esse documento, assinaturas, tudo aquilo que a lei exige, e aí a coisa desmanchou. Começo de 85, que a última briga que eu tive com eles lá em Marabá, que eu bati o pé no chão, que ou resolvia daquele dia, ou eu ia tomar minhas medidas, mais ou menos foi 85, mas não foi no final, já foi lá pelo começo, abril, mais ou menos, de 85. Sim. Esse começo de 85, 86, a gente foi só preparando a cabeça do povo. Então, cada um que podia vinha, a gente ia atrás de alguns, mas a maioria veio atrás da gente, eu não quero participar. Então, a gente dava tarefas, eu distribuía tarefas para cada um, né? De convocar gente para reunião, de coletar de colocar assinatura, de fazer propaganda na rua. Então, o povo começou a acreditar nisso, né? Que a gente iria criar um município separado de Marabá. Viemos em frente e até todo mundo já era favorável ao movimento, à emancipação. Até esses aí foram apaziguados. Já morava quantas pessoas? 35 mil. Entre aqui e a zona rural, 35 mil. Dentro da área urbana, talvez 20 mil.
acho que 20 filhos eu tinha. Né? Então, o movimento seguiu até que a gente esbarrou numa coisa muito séria. A oposição da Câmara de Marabá. A Câmara de Marabá, os vereadores de Marabá, os políticos de Marabá, vendo que a gente ia mesmo resolver a situação, ia emancipar, aí eles disseram, não adianta, pode fazer o que quiser, que a Câmara não aprova o plebiscito, e não aprovou o plebiscito, não tem emancipação. O fato, então, que amarrava a nossa emancipação era a Câmara de Marabá. Porque, na época, a legislação exigia o seguinte, para você separar um estado de outro, um município de outro, o povo não votava, o povo votava no plebiscito, mas este plebiscito precisava ser autorizado pela Câmara ou de deputados, no caso do estado, ou de vereadores. E a Câmara de Marabá, em peso, falou, não, nós não aprovamos, não vai passar mesmo, porque o dinheiro que o município tem é aquele que vem de lá, nós não vamos entregar isso, a área mais rica do município para vocês. Tá, então ficou uma preocupação muito grande, fiquei com ela, como é que eu ia resolver isso, tinha que resolver. Então, mas Marabá, para a eleição seguinte, né, de 88, Marabá teria 5 concorrentes. Marabá tinha 45 mil eleitores lá. E nós tínhamos no cartório registrados 45 mil eleitores entre Serra Pelada, Curionópolis e Parauapebas. Aí eu pensei, gente, espera aí, se nosso eleitorado é igual ao deles e nós tivermos um candidato só, nós vamos ganhar essa eleição. Aí eu pedi uma reunião com a cúpula do PFL lá em Marabá, chamei mais 2 pessoas daqui para irem comigo, que não eram filiados ao partido, mas estavam na campanha da emancipação. Fizemos a reunião, foi lavrado um ata e tudo isso, em que eu falei, eu tenho como ganhar a prefeitura de Marabá. Né? Eu lanço um candidato de Parauapebas com vice de Curionópolis, nós temos 45, o mesmo número de eleitores que vocês aqui, vocês vão ter 5 candidatos dividindo os 45 mil votos, vocês vão perder. E aí eu vou ganhar a eleição e vou transferir a sede do município de Marabá para Parauapebas. E vim embora. Terminou tudo, assinou a ata, já me autoriza a escolher um candidato a prefeito daqui e o vice, que eles queriam botar era um de lá de Marabá como vice, né? Tudo bem. Aí vim embora. Esse negócio rodou Marabá, ninguém, político nenhum, não dormiu em Marabá nessa noite. Eu saí de lá já à noite, rodou porque eles, de verdade, esses caras vão ganhar a eleição. E eles com um candidato só e nós com 5. E pior que o Chico Bento falou que ainda vai transferir a sede do município para lá. Então a Câmara chamou rapidamente uma sessão extraordinária e aprovaram assim por unanimidade a realização do plebiscito. Então, realizado o plebiscito foi tranquilo. O plebiscito não foi a dificuldade foi esse momento dessa negociação aí. Bem, talvez o marco mais importante que eu entendo, né, de Parauapebas foi a sua emancipação. Foi onde a população se mobilizou, né, motivada por algumas lideranças políticas, né, e também com o apoio da Vale, que já era uma estratégia ter uma cidade próxima, para poder dar suporte, né, e infraestrutura para poder beneficiar o projeto Carajás. Porque o lugar mais distante, né, ficava a 200 quilômetros, que era Marabá, a cidade, né? Tudo dependia de Marabá, cartórios, compras. Se queria um eletrodoméstico, tinha que ir para Marabá. Quando nós não íamos, os comerciantes faziam exposições lá na vila de Nissim, trazendo eletrodoméstico. Então, tudo que eles traziam, eu vendia, né? Então, para mim, foi um grande marco. E é um prazer de poder acompanhar, né, o nascimento da cidade. Aí veio a primeira eleição. Veio a primeira eleição. O Faisal estava morando em Cachoeira Porteira, como eu falei, desde 85. Ele, Abel, a família, né? Aí eu não podia ser candidato, porque a prefeita, eu tinha perdido a convenção do... Chegou na história, Faisal, ele veio... Faisal veio com uma empreiteira da Andrade Gutierrez, chamada Juliana, como médico. Aí eu não posso ser candidato porque eu perdi a convenção. Aí quem que podia ser o cara?
Aí pensei, é Faisal. Faisal era médico, estava aqui, tinha estado aqui antes, né, na época da malária, então todo mundo ia atrás de médico mesmo. Ele tinha um hospitalzinho pequeno lá no Rio Verde, madeira ainda, mas ele tinha muito contato com o povo, né, por causa disso, da profissão. Então, chama o Faisal depressa para cá. Aí chamaram, ele chegou com a família toda, ele assinou a filiação dele lá, levada para o Jader, aí ele já veio como meu candidato a prefeito de Parauapebas. Bem, emancipado, a cidade precisava de um prefeito. E o doutor Faisal Salmé acabou sendo o privilegiado, né? Como o primeiro prefeito de uma cidade que tinha acabado de nascer. Para ele foi um privilégio ter esse início e muito importante para a cidade. Bem, eu acompanhei a comitiva da Vale a convite do Coronel Hernani. O Coronel Hernani pediu que eu fizesse o registro, né, de todo o evento, e assim o fiz, né? Então, para mim foi muito importante participar também deste marco, né, que marcava o início, né, de uma nova era. Ganhamos a eleição, ele ficou aí de 89 até 92 como prefeito, né? Depois veio o Chico das Cortinas, Cortina, que tinha sido o candidato do prefeito de Marabá e que perdeu para o meu candidato como Faisal. E depois do Chico veio Abel, depois do Abel Darcy de novo, depois o Valmir e depois Darcy novamente. O médico Faisal Salmé faleceu em 2021, aos 68 anos de idade, em decorrência de um câncer. Recentemente, a PA 275, que corta a cidade, recebeu um nome em sua homenagem. Quem via Parauapebas naquela época um vilarejo paupérrimo de ruas de chão batido, pouca infraestrutura e muitas casas de madeira. Jamais imaginaria que esta mesma cidade se tornaria o que ela é hoje, uma das cidades mais importantes na exploração econômica do país. Parauapebas se torna como uma mãe adotiva acolhendo filhos de várias partes do Brasil e inclusive de vários lugares do mundo, como uma mãe adotiva abraçando quem chega por aqui. Só que um dos grandes problemas é manter esse crescimento populacional acompanhando o crescimento econômico e de estrutura da cidade. Por aqui, os problemas socioeconômicos é o que desperta e chama a atenção de uma cidade ainda em desenvolvimento. Dona Lena, por que a senhora chegou em Parauapebas? Eu vim através, foi Deus que mandou, né? Eu vim na voz de Deus, minha história minha e do meu ser igual a história de Abraão. E aqui vim para passar 15 dias, já estou com 13 anos morando aqui. Meu primeiro trabalho foi lá na Serra, os Carajás, na padaria Nova Era. Hoje eu sou cozinheira profissional. 7 anos de carteira assinada. E estou aqui agora trabalhando para mim próprio mesmo, aqui na praça. Cidadão, na Nina Caldo, né? O melhor da paz. E a senhora é de onde? Sou de Bacabal, Maranhão. Sempre falava de Parauapebas e eu vim crendo e como se diz, eu vim crendo e consegui meus objetivos, né? Mas para trás nunca mais. E hoje Parauapebas te trouxe o que de oportunidade? Meu trabalho, hoje eu trabalho para mim mesmo, né? Graças a Deus. Uma cidade que a senhora considera como? Próspera? Sim, bem próxima mesmo. Meu nome é Samuel Ferreira dos Santos, sou lá de Belém do Pará, estou aqui a serviço da empresa para a gente concluir um trabalho aí e retornar, né, para o nosso lar. E o que você está achando da cidade? A cidade é uma cidade agradável, 2 vezes já que eu já vim aqui na cidade. A gente está a trabalho, tá eu, mais uma equipe aí
Uma equipe do Maranhão e uma equipe de Belém do Pará tá com a gente aí. E terminando a obra aí, a gente vai cada um para sua casa, entendeu? Pro lado da família. Eu me chamo Valdineia, estou aqui na cidade de Paraupebas. Eu vim aqui para me prosperar na minha vida e hoje eu sou microempreendedora. Justamente hoje eu trabalho na Praça do Cidadão e me sinto muito feliz por estar aqui nessa cidade próspera. Eu vim da cidade de Tucuruí para me prosperar na vida e aqui eu estou conseguindo. Paraupebas sempre me surpreendeu porque foi um núcleo criado pela Vale para 10 mil habitantes e hoje tem 213 mil habitantes. Quer dizer, é um crescimento enorme, uma pujança, uma energia enorme que a cidade tem. Está ficando uma cidade bonita, agradável de viver. No passado era uma cidade com problemas, cada vez mais ela está ficando uma cidade bonita. Agora, o minério, quando acabar, como é que fica? Cabe agora a todos o futuro, né? O que a população e a política querem para o futuro de Parauapebas. Qual é o propósito? Simplesmente, como grande parte, né, dos estudiosos dizem, acabou o minério, acabou a cidade. Será que é isso que a gente quer? Né? Qual que é o plano estratégico para o futuro da cidade? É deprimente ver essa cidade completamente atrasada, né? Ela podendo ser a melhor cidade da região norte. O cidadão de Parauapebas, ele acaba realmente, né, caindo nesse clientelismo, aí ele se torna refém dos políticos daqui. Hoje, eu acho que a gente tem problemas de gestão, porque recursos a gente tem, né, poderia ter solucionado tudo isso já. Agora, quanto mais você cria boas condições, também mais pessoas você atrai, né? E tem uma coisa muito funesta que tem acontecido aqui, é a aprovação dos loteamentos. Porque eu tenho um terreno, eu quero fazer um loteamento para ganhar dinheiro, vendendo meu terreno, minha fazenda. Aí aprovam tudo e não cobram nada. Então o sujeito vende o terreno, ganha o dinheiro. Então isso aí está muito mal gerido até hoje, está muito mal. Com um total de 42 bairros registrados e um constante crescimento urbano, o que pode ser uma das questões mais desafiadoras para o poder público local. Parauapebas ainda é uma cidade considerada jovem. Ainda há muito o que crescer e aprender com seu próprio desenvolvimento. Seu aspecto urbano se modifica todos os dias. Talvez daqui 35 anos já tenha firmado no seu próprio caminho para o desenvolvimento. E quem sabe estará pronta para viver um grande futuro. Mas antes disso, é preciso conhecer o seu passado e tudo o que vai aprendendo ao longo do seu crescimento. Parauapebas, a grande cidade do minério de ferro.